A terceira bem-aventurança de Cristo, em Mateus 5, é sobre humildade, a virtude da humildade. As palavras de Cristo foram: bem-aventurados os humildes, porque eles receberão a terra por herança. A verdade é que humildade não é por muitos tida como virtude. Tanto é que, se nós perguntarmos sobre este conceito para algumas pessoas, eles vão ligar humildade com subserviência, submissão, talvez até ineficiência, simplicidade e, por que não dizer, incapacidade. É interessante lembrarmos que o filósofo Aristóteles tinha um método para descobrir ou para falar a respeito de virtudes, e ele dizia que a virtude está sempre entre os extremos. Uma ilustração que nós podemos ler sobre Aristóteles é quando ele disse que a generosidade, a virtude da generosidade está entre os polos gastar demais, a pessoa que é muito gastadora, e aquele outro que é miserável. Este é então o generoso. Usando este método de Aristóteles, nós podemos dizer que o humilde é aquele que fica entre a indignação por qualquer coisa e, por outro lado, a incapacidade de indignação. O nosso mundo seria terrível e nós teríamos grande problema se nós perdêssemos a capacidade de nos indignar. Mas a nossa indignação deve ser dentro de determinados limites, ou então nós teremos uma vida muito difícil. O fato é que a Bíblia, no Velho Testamento, já exalta a humildade. Um texto que eu aprendi muito cedo na minha vida foi Provérbios 16, 32. Na versão que eu aprendi, dizia assim: melhor é o longânimo, que é o paciente, não é? Do que o valente, e o que domina o seu espírito, do que o que toma uma cidade. A ideia na virtude da humildade é que é uma pessoa que domina a sua força, os seus poderes, a sua indignação. E naturalmente que este domínio, este equilíbrio, não é algo de nós mesmos, porque como pecadores que somos, nós somos tendentes aos extremos. Mas a palavra de Deus garante que quando nós temos Cristo como Senhor da nossa vida, o Espírito de Deus frutifica na nossa vida. E os frutos que são apresentados em Gálatas 5, versos 22 e 23, são muito importantes para a nossa vida. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, e para o nosso assunto de humildade, o mais importante deles talvez é mansidão. Mansidão é humildade. Mansidão tem a ver com equilíbrio. A ilustração de humildade é, de fato, um cavalo domado. Por exemplo, um cavalo que ainda não foi domado é inútil, literalmente. Mas passando pelo processo de um bom domador, ele fica útil para não apenas o trabalho, mas para o lazer e para o prazer. É impressionante esta palavra de Jesus, porque ele diz: bem-aventurados os humildes, porque eles receberão a terra por herança. Estes receberão a terra por herança tem a ver com receber benefícios, ter vitórias por causa da experiência de humildade. Contam que um dos mais conhecidos pregadores norte-americanos, chamado Jonathan Edwards, certa feita, numa igreja grande que ele liderava, ele foi terrivelmente injustiçado e, de fato, ele foi exonerado do seu cargo por causa de sua postura bíblica, no sentido de que ele pregava que aqueles que participam da comunhão da ceia do Senhor na igreja devem ser realmente pessoas que passaram por regeneração, porque se entregaram a Deus e começaram a viver para Ele e foram batizados. Ele, após esta injustiça,
não se protegeu, nada fez contra a igreja que assim agiu para com ele, e ele foi oportunamente convidado para servir em outros lugares, vamos chamar, do ponto de vista humano, mais conhecidos, mais importantes, talvez possamos dizer assim. Nós somos vitoriosos quando somos humildes porque aprendemos uma coisa muito difícil para qualquer pessoa, é aquela pessoa se sentir conhecedora de tudo, ou então já tendo algum avanço na sua área de conhecimento, deixa de ter novos avanços porque não permanece ensinável. Quem é humilde é ensinável, e a pessoa ensinável cresce nos seus conhecimentos e na utilidade que estes conhecimentos podem trazer, não só para si mesmo, mas para as instituições às quais esta pessoa é relacionada. E quando penso a respeito de pessoas não ensináveis, eu penso especialmente na área das artes, por exemplo. Um cantor que não se submete à orientação do seu professor vai ficar estagnado. Um pianista, uma pianista, um violinista que não aceite as orientações do seu professor está fadado a permanecer onde está, jamais tendo progresso neste aspecto da sua experiência pessoal. O fato é que quem é humilde cresce. Herdar, como a palavra de Deus diz, receber a terra por herança significa experimentar vitórias. O vitorioso, do ponto de vista da humildade, na presença do mal, ele permanece corajoso. Nos relacionamentos, o humilde permanece aberto, mesmo quando passando por algumas dificuldades que são tão comuns nos relacionamentos humanos, especialmente nos mais próximos. A Bíblia, no Velho Testamento, tem um exemplo muito especial de pessoa humilde. Em Números, no capítulo 12, versos 1 a 3, Moisés, o que liderou o povo de Deus na saída épica do Egito, ele era tido como o homem mais manso da terra. Mas nós vemos que Moisés não tinha nada de subserviente, tolo, ineficiente. Ele era tão eficiente que ele levou o povo de Deus a experimentar grande vitória ao sair do Egito para a terra prometida. Mas o supremo exemplo de humildade, sem dúvida alguma, é o Senhor Jesus Cristo. Jesus, segundo o relato de João 13, versos 1 em diante, ele, certa feita, lavou os pés dos discípulos. E Pedro achou isso esquisito. Ele não queria, ele reagiu, não queria ter os seus pés lavados por Jesus. Mas Jesus, naquele ato de humildade, estava, de fato, ensinando humildade e serviço para os seus discípulos. Jesus era supremo exemplo de humildade. Mas nós lemos em 1 Pedro, no capítulo 2, algo muito importante, e este texto de tão importante que é, eu quero ler, porque o texto diz assim, e fala sobre nós também. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. O humilde, quando é insultado, não insulta de volta. Aliás, essa é uma qualidade tão importante, especialmente para os relacionamentos. Quando nós insultados não insultamos de volta, nós somos, de fato, imitadores de Cristo e, portanto, somos vitoriosos. Nós podemos dizer assim a respeito desta bem-aventurança de Jesus: vale a pena ser humilde. O humilde é vitorioso, o humilde se torna muito mais útil e, em última análise, o humilde, mesmo quando sofre algumas injustiças, sofre menos, porque vive acima de suas circunstâncias. Que Deus nos abençoe e nos ajude para sermos humildes.